É uma imagem do Padre Benedito. Se você está nos assistindo, você pode ver. Eu vou contar uma história que aconteceu. É interessante. Por ser dia de São João Maria Vianney, e aí algumas coisas vêm a encaixar. Quando eu era seminarista, o meu sobrinho, ele era menor de idade, só que o meu sobrinho, ele sempre deu muito trabalho para a mãe dele e vivia ali conosco. Então, toda a família sofria porque ele era muito violento. Davam umas crises nele, ele era muito violento, então ele quebrava tudo dentro da casa. E tinha vezes que ele desmaiava e ele retorcia tudo. E aí minha irmã disse assim: você não conhece nenhum padre que é exorcista? Lembrei que no seminário alguém havia falado para mim de um padre chamado Padre Benedito, que morava em Itaporanga. Mas só isso que eu ouvi falar, que ele atendia as pessoas. Aí quando foi nas férias, eu falei para minha irmã: olha, eu ouvi falar que em Itaporanga, estado de São Paulo, tem um padre que é exorcista. Se quiser, vamos lá. Só que alguns anos antes deste fato, eu estava como seminarista e era fim de semana, eu fazia pastoral numa paróquia. E quando foi de madrugada, eu tive um sonho. E esse sonho era assim: eu fui para uma igreja muito grande, uma igreja enorme. E aí havia muitas pessoas dentro da igreja. E quando de repente estava vindo o Padre Benedito, e eu senti no sonho que esse padre era o Padre Benedito, que eu nunca vi, nunca havia conhecido. E ele chegou e falou assim: viu, você que vai me ajudar hoje nas orações. Eu falei assim: Padre Benedito, mas as pessoas vieram para o senhor rezar, não para eu rezar. Ele falou assim: não, de agora em diante você vai me ajudar a rezar. Então ele pegou uma fila para rezar e eu peguei outra fila para rezar. E aí, na hora que eu estava rezando, aconteceu algo incrível, extraordinário, no qual não vou contar. Pula essa parte. Aí, ok. Aí, passado alguns anos, nós fomos até em busca deste Padre Benedito para rezar para esse meu sobrinho. Eu sabia que era o nome da cidade, Itaporanga. E aí chegamos até lá. Quando eu entrei na igreja, eu falei assim: eu já conheço essa igreja. Ué, mas parece que eu já vi essa igreja. Tudo era igualzinho que eu já tinha visto antes. Aí eu lembrei do sonho. Quando o padre veio para rezar a missa, eu lembrei do sonho. Eu falei assim: é o Padre Benedito. Então ele presidiu a Santa Missa, tudo certinho. Depois que termina a Santa Missa, as pessoas iam perto do presbitério, e lá tinha um corredor grande, e no qual entrava por uma porta bem grande, uma porta, e era uma sacristia bem grande, no qual ele rezava para as pessoas. Eu falei para minha irmã, para o meu sobrinho: vamos lá. E aí ele rezou, daí abriu a porta, nós entramos. Eu acredito que entramos em uns 150 pessoas mais ou menos. Eu creio que era isso. A sacristia era muito grande. E aí ele começou a rezar.
E ele falou assim para mim: me ajuda na oração. Olhou para mim e falou assim: me ajuda na oração. Eu falei: tá bom. Aí fui atrás dele, fui segurando as pessoas que ele estava rezando e repousava. Ele tocou meu sobrinho repousou. Aí eu queria chegar até ele para falar que eu tinha visto ele no sonho, mas não consegui, porque daí algumas pessoas pegaram ele para falar. E ele falou assim: já vem aqui conversar contigo. Mas daí outras pessoas passaram na frente e não deu para conversar. Aí nós saímos e daí entrou mais 150 pessoas. Isso já era, acho que 8, nós chegamos lá, a missa era às 3 horas da manhã, da tarde. Nós saímos, era 8:30 da noite, naquele momento de oração. Fomos embora. Aí me ordenei sacerdote. E aí ele nunca saiu da minha cabeça, esse padre. Nunca saiu da minha cabeça. E um dia eu resolvi ir lá em Itaporanga e fui. Aí falei assim: padre, sabia que eu conheci o senhor por sonho? Ele falou assim: vamos lá na minha sala de atendimento. Eu falei assim: eu conheci o senhor por sonho. Ele falou assim: verdade. Aí na hora que eu ia conversar com ele, um outro padre, que é religioso também, falou assim: eu quero conversar contigo. Eu falei: mas eu estou conversando com o Padre Benedito. Não, mas eu quero conversar contigo, quero saber como está a diocese. Eu falei: não é possível. Fiquei até nervoso, porque eu queria conversar com o Padre Benedito. Tá. Daí o Padre Benedito me deu o telefone dele. Aí o que aconteceu? Afinal de tudo, não deu para conversar com o Padre Benedito. Fomos embora, não deu para conversar. Mas daí, eu conversava com o Padre Benedito através do anjo da guarda. Então, às vezes ligava para ele e falava: Padre Benedito, aconteceu isso com o senhor, aconteceu. Então reza por mim e tal. Então nós nos relacionávamos através do anjo da guarda. Aí passado o tempo, e depois veio assim para mim: vai até o Padre Benedito que Deus vai levar ele. Vai até o Padre Benedito que Deus vai levar ele e ele precisa dar algo para você. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tentei ir, não consegui, tentei outra semana. Eu fiquei 2 meses tentando ir e não conseguia. Sempre acontecia imprevisto. Teve um dia, era numa quarta-feira, que ele rezava a Santa Missa. Um padre amigo meu falou assim, e daí foi muito forte na semana, falou assim: vai logo, porque o Padre Benedito vai morrer, Deus vai levar ele, e ele precisa entregar algo para você. Quando veio isso naquela semana, era numa terça-feira, veio assim para mim que o Padre Benedito queria dar uma túnica dele para mim. Aí me vinha aquela passagem onde Elias dava o manto para Eliseu e a unção do Espírito Santo passando através daquele manto. Eu sentia que ele queria dar a casula para mim, porque Deus sabe. Aí não deu certo para ir na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, um padre amigo meu, disse assim: padre, o senhor ficou sabendo? Eu falei assim: sabendo o quê? Eita, vamos até o Padre Benedito, ele acabou de falecer. Eu falei assim: nossa, era para eu ter ido antes. E aí, deixei tudo e fui. Vamos pegar pelo menos ele no enterro. Aí nós fomos para um lugar, o enterro era tal hora, digamos assim, 5 horas da tarde. Não, era 4 horas da tarde, digamos assim. Eu não lembro o horário do enterro. Digamos que seja isso. Aí nós fomos por uma estrada, nós se perdemos. Para fazer a volta de onde nós estávamos procurando, demorava 1 hora.
Então eu pensei, nossa, já enterraram ele e eu não cheguei nem ver o caixão dele. Quando chegamos lá, porque fizemos uma volta muito grande, nem sei por onde que nós fomos. E aí o bispo demorou 1 hora para chegar no local. Chegamos, ele estava sendo velado na igreja. E eu fui lá, conversei com ele lá no... Ele estava exposto no caixão. Vim embora. Passado alguns meses, eu acredito meses, eu estava aqui no santuário e uma pessoa disse assim: padre, tem uma pessoa aqui que acompanhava o padre Benedito e quer entregar algo para o senhor. Desci já do apartamento, assim em frente ao santuário, desci e veio uma pessoa com um pacote e falou assim: padre, eu sei que o padre Benedito tem as coisas dele e uma das coisas eu quero te entregar para o senhor. Aí ele entregou o pacote, eu abri, era a casula dele, essa casula. Daí eu sempre rezo com ela. Então essa casula era do padre Benedito. Eu fiquei emocionado naquele momento, muito mesmo. E depois, passado algum tempo, veio assim para mim: São João Maria Vianney quer que você tenha, ele vai te dar uma relíquia para você, e ele vai ter o teu intercessor para ser padre exorcista. Veio assim para mim, eu estava na paróquia. E aí eu falei assim: nossa, quase não tem nada de São João Maria Vianney, até no Brasil parece que não tem paróquia dedicada a São João Maria Vianney, nem capela, nada. E é difícil uma relíquia dele. Daí ele falou assim, vinha assim: você tem que tocar numa relíquia dele, e você vai ter uma relíquia dele. Passado alguns meses depois disso, eu fui no retiro só para sacerdotes. E quem iria pregar o retiro era uma americana. E aí, quando começou o retiro, quando foi o último dia, ela começou a falar de um sacerdote que viveu na França e que se tornou santo, e o nome dele é São João Maria Vianney. Quando ela falou isso, eu já comecei a chorar, porque estava recente aquilo que veio para mim, que eu ia tocar numa relíquia e que ele ia interceder para eu ser exorcista. E aí ela falou assim no final da pregação: eu vou trazer aqui a relíquia do dedo de São João Maria Vianney. Nossa, daí eu chorei mais ainda. Ela trouxe a relíquia, colocou lá no altar, e eu fiquei chorando. Daí todos os padres saíram da sala, eu fui lá e toquei na relíquia. Passado alguns anos, me fizeram o convite para ir para o Rio de Janeiro e fazer o curso de padre exorcista. Fui fazer o curso do padre exorcista, pedi permissão para o bispo, fui fazer o curso. Voltei, e daí sempre fiquei pensando: nossa, bem que eu podia ter uma imagem de São João Maria Vianney. E veio assim para mim: você vai ganhar a imagem. Quando de repente um padre liga para mim e falou assim: padre Roberto, eu tenho uma imagem de São João Maria Vianney e eu não vou precisar mais dela, mas eu estava rezando e quem São João Maria Vianney queria que eu desse, e veio você aí no santuário. Vai querer? Claro, na hora, pode trazer. Aí ele trouxe. Aqui está a imagem de São João Maria Vianney. Depois, passado tempo, até dia desses mesmo, eu falei assim: nossa, eu queria tanto ter uma relíquia de São João Maria Vianney. E hoje eu recebo a relíquia de São João Maria Vianney, que é um pedaço
da alva dele. Digamos assim, para entender melhor, da túnica dele. Nós chamamos de alva, tem a túnica e a alva. Então os padres antigamente usavam muito a alva. Então aqui tem um pedaço e o certificado. Então quem trouxe essa relíquia de São João Maria Vianney foi o Fábio. Ele está lá, levanta aí, Fábio. Isso. E o mesmo trouxe a casula para mim do Padre Benedito. Então as duas vezes ele foi muito usado por Deus, pela intercessão do Padre Benedito e agora pela intercessão de São João Maria Vianney. Então não foi à toa que você, por acaso que você trouxe, é um desígnio de Deus. Muito obrigado, Fábio. Deus abençoe. Não somos nós que escolhemos a devoção àquele santo ou esse santo. Não somos nós que escolhemos. Não somos nós que simplesmente dá um estalo e diz assim: eu vou ser devoto desse santo. Não é. É o santo que escolhe você. É o santo que escolhe você. Você é escolhido. Você é escolhido. Então, se você tem a devoção de São Miguel Arcanjo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, ou o santo que você tiver devoção, o anjo que você tiver devoção, foi ele que te escolheu, foi ela que te escolheu. Por isso que você não pode deixar de ter essa devoção, porque o santo e a santa, o anjo quer estar te protegendo. Agora, se você não pede auxílio, perde a graça. Então convido você, tenha devoção, faça a novena, faça as orações do santo.